E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Como é que você tá? Mais um vídeo para você. Quero pedir a você para você se inscreva no canal. Aproveite, aperte o sininho de notificação. Toda vez que nós postarmos um vídeo, vai ser comunicado. E assim fica mais fácil de você nos acompanhar no canal. Também dê o seu like aí, não esqueça. E compartilhe também o vídeo para que a palavra de Deus seja propagada para mais pessoas. Vamos conosco nessa jornada? 1 Coríntios capítulo 15. A Bíblia diz assim: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. É interessante você ouvir isso, porque diante das adversidades e tantos problemas que a vida nos proporciona, e diante de tantos desafios, esse cuidado de Deus, ele é algo que nós precisamos olhar pela ótica do próprio Cristo. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que não devemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, não tem nada a ver com direção para tomar na vida. Tem a ver com o conceito do coração. Ou seja, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quem conhece é o Senhor. Quando diz olhar somente para frente, a palavra olhar para frente significa que você deve olhar para Deus. O próprio salmista diz, olhando para o Senhor, que é autor e consumador de nossa fé. Ou seja, para você estar de pé, para cuidar, você precisa olhar para Deus. Porque no nosso meio cristão e na sociedade, se nós fixarmos os nossos olhos em circunstâncias ou pessoas, nós vamos naufragar. Então eu quero dizer para você que caminha com Deus, que está nessa jornada, de repente há uma semana, há um ano, 5, 10, 30, 50, não importa. A questão é que, se nós não olharmos somente para Deus, porque as pessoas são limitadas. Eu nem preciso dizer que as pessoas são falhas, porque depois da queda de Adão, ou seja, da desobediência de Eva e de Adão, a raça humana, toda ela foi condenada ao pecado, ou seja, ao distanciamento de Deus. E por mais que você venha pagar de puritano, bater no peito, fazer várias afirmações, o que mais nos atrai nesse mundo é o pecado. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela tem prazer no pecado, a natureza caída. O apóstolo Paulo, ele chega a afirmar que o que ele queria ele não conseguia, mas o mal, o bem ele não conseguia, mas o mal. E ele também afirma, em 1 Coríntios, que nós somos atraídos pela nossa concupiscência, ou seja, a vontade, os desejos da carne. E você e eu que temos tido o prazer de reconhecer a Jesus como Salvador, nós temos alguns ensinamentos do próprio Jesus e temos coisas que podem nos fazer nos manter olhando para o Senhor. Quando Efésios diz que nós devemos tomar a armadura de Deus, é para tomar a armadura mesmo. É algo que nós precisamos, como servos do Senhor, tomar para nossas vidas para que nós possamos mantermos firmes e olhando para Deus. Mas vem perguntar assim, Alex, nós já nascemos com o fruto do Espírito ou o fruto do Espírito ele é crescente? Aí eu respondi uma coisa que eu vou falar para você. Quando Gálatas diz, porque o fruto do Espírito, paz, longanimidade, todas as qualidades dos frutos do Espírito Santo, quando você e eu aceitamos a Cristo, esse fruto já vem morar em nós. Agora, é o exercício dele, ou seja, a prática, o estímulo e o desejo de fazer cumprir o Espírito Santo na nossa vida
é que eles vão aparecer. Quando a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore, quem disse isso foi Jesus. E Jesus não mente. Então, na verdade, os frutos, eles só aparecem quando a árvore está desejosa de ser regada, plantada num bom terreno. Por exemplo, quando eu e você falamos sobre frutos do Espírito, nós temos que exercitar o fruto do Espírito. Através de quê? Através da piedade, através da vigilância. É interessante que uma das questões que mais me perguntam no dia a dia é: como pode fulano orava, jejuava, lia a Bíblia, mas caiu? É porque, na verdade, quando a palavra de Deus diz que aquele que está em pé cuide para que não caia, não é para cuidar da roupa que veste. Há pessoas que estão preocupadas mais com a roupa que veste do que com a disciplina espiritual. Tem pessoas que estão mais preocupadas com a disciplina espiritual do que o controle de si próprio. Quer ver um texto que até aqui no canal eu falo sobre uma questão sobre isso? Por exemplo, a Bíblia diz em Tiago que aquele que controla a língua controla todo o corpo. Você sabia que uma vez eu estava vendo um testemunho de um dos meus mestres, pastor Jorge Linhares, e ele falava que chegou um cara para ele e falou: pastor, ora por mim que eu estou quase caindo em adultério, porque eu estou por um fio. Aí ele falou: tá bom, dobra o joelho aí. Senhor, controla a língua desse homem. Trabalha, Senhor, na língua. Aí, o cara que estava recebendo a oração falou para ele assim: pastor, é adultério, pastor, não é a língua não. Porque a verdade é que quando o pastor estava orando pela língua, se a gente controlar a nossa língua, a gente consegue controlar o corpo. Há pessoas que esquecem desses detalhes. Por exemplo, tem pessoas que falam um monte de besteira, palavrão, só vive falando coisas de tragédia. Essas pessoas, quando alguém irritar elas já estão com a ira dentro do coração. E aí ela vai falando, aquilo vai entrando no coração. E automaticamente, quando ele for estimulado, ele vai cair para uma briga. E ele fala: meu Deus, não sei o que aconteceu, eu perdi o controle. Não é que ele não sabe o que aconteceu. É que ele não analisou essas questões. E muitos de nós nem analisamos mesmo. Passamos despercebidos. Por exemplo, a Bíblia diz assim: orar e vigiar em Mateus. Em Marcos diz olhar, orar e vigiar. E depois a Bíblia diz vigiai e orai. Ou seja, a ordem é orar e vigiar, vigiar e orar, olhar, orar e vigiar. Ou seja, se Deus, o próprio Jesus está dando essas ordens, significa que, independente de como você vai atuar, o eixo maior é a vigilância. Porque em todos os 3 textos, a vigilância está lá. Então, se você quer se manter olhando para Deus e não abandonando todo o projeto que Deus tem para a tua vida, você tem que pegar esses conselhos para a sua vida. Vigiar, cuidar com a boca. E aí fica mais fácil, porque a gente já tem muito desafio. E se a gente não colocar esses, que são as armaduras de Deus, para a nossa vida, nós vamos sucumbir. Então, nesse dia, eu quero deixar esse conselho para você. Pedir a Deus que Deus fortaleça a tua vida. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que Deus te fortaleça e dê graça. Lembrando, curte, compartilhe, divulgue o canal e vamos conosco nessa jornada.